como errado, só que está assim escrito na letra da lei. Tranquilo até aqui, moçada? Então, para a gente tomar cuidado com essas impropriedades. Vamos voltar lá para o artigo 6º, para as diligências. E a gente vai fazendo esses passeios hoje dessa maneira, tá? Então, é uma aula, é reta final. O professor nunca ouviu falar nisso, vai ficar um pouco perdido. É pegar pontos de inquérito, pontos de ação, pontos de assunto que geram dúvidas. Não é uma aula no qual vou ficar um inquérito, ação penal isso aí a gente já viu. Então, vamos voltar lá no artigo 6º. Vamos ver o que pode dar de problema aqui. Então, estou falando de diligências, né? Dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. E a preservação do local do crime, o isolamento. Isolamento, lá na cadeia de custódia. Se te perguntar a ordem cronológica, as provinhas, últimas provinhas aí de PC, etc., tem feito isso. Cadeia de custódia, eles têm pedido muitas vezes o significado de cada passo da cadeia, processamento fixação e aí troca, coloca o conceito de um lugar da outra, ou colocar da ordem de maneira errada. Ou para você numerar a ordem, ou colocar a ordem dos atos de maneira errada. Uma das duas formas tem se cobrado isso aí, tranquilo? De modo que não tem anulação, porque é a letra da lei. Se pedirem para vocês a ordem e a sequência cronológica da cadeia de custódia, porque ela é a história cronológica do vestígio desde o momento no qual ele é detectado até o momento final no qual ele é descartado. O isolamento é a primeira ou segunda atividade? Depende. Na ordem cronológica, o isolamento é o segundo. Qual que é o primeiro? Reconhecimento. Agora, ao contrário senso, se te perguntar assim, quais são as duas formas pelas quais se inicia a cadeia de custódia? 158A, parágrafo 1º. Nem vou lá. Quais são as duas formas? Ou reconhecimento ou isolamento. Ok? Ah, pessoal, uma impropriedade. Nem vou chegar nesse tipo de discussão. Estou falando para a sua, direcionando você para a questão. Então, pessoal, não é incoerente. Imagina uma linha que fala: o primeiro passo da cadeia de custódia é o reconhecimento. Reconhecer, distinguir aquilo como relevante. Aí depois vem lá no terceiro inciso. As duas formas de se iniciar a cadeia, você fala, algo está errado. Não. Um está no 158B, que é quando vem os 10 passos da cadeia de custódia, e o outro está no 158A, parágrafo 1º. Beleza. Apreender objetos que tiverem relação. Já cobrou, sim, em 2022. Teve uma prova, acho que foi 2022, que teve uma prova aqui no administrativo da Polícia Civil, não é isso? Eu dei aula para alguns aqui. Trocaram objetos por instrumentos. Ah, daí lembrou, tá vendo? Acabou até o namoro. Tá, do churrasco. Aí lembra. Quando a gente fala coisa técnica, não lembra. Ah, quando o senhor tomou o chifre? Aí lembra, tá vendo? Aí não esquece, né? Se acertei essa questão, é o chifre do professor, beleza. Tá, tipo isso, mas aí não esquece. O importante é isso. O importante é isso. Ah, do Tom. O Ricardo nunca mais esqueceu do Tom. Depois vocês vão conhecer Depois eu vou saber do Tom e do Ricardo, você vê como é que funciona. Voltando aqui. Outro probleminha de saber muito, às vezes. Professor, está lá, ação de diligência de acordo com o Código de Processo Penal, colher todas as provas. Errei. O senhor cansou de falar que não tem prova no inquérito? Primeiro, eu não falei isso, não. Eu falei que via de... Tem prova no inquérito? Pode ter. Como é que é o nome? Irrepetível, cautelar ou antecipada. Realmente há uma impropriedade técnica aqui. O melhor seria colher todas as provas, elementos informativos, vestígios, etc. Só que não dá para anular. Porque não está falando colher só prova, está falando colher todas as provas. Então, ainda que você quisesse recorrer e dizer, tecnicamente, via de regra, não há prova no inquérito, porque lá nós temos elemento informativo não produzido sobre o manto do contraditório judicial, etc. E por isso buscar-se anular, sabe o que eles vão responder? Mas tem prova? Pode ter? Pode. Se tiver, tem que colher? Não está válido. Então, aqui está na dicção. Ouvir o ofendido é a vítima. Ouvir o indiciado. Vamos lembrar, gente, do indiciamento. O indiciamento, o conceito dele não está aqui. Está numa lei que, inclusive, não está no edital. Então, não pode cobrar? Pode, porque essa lei retrata a doutrina e jurisprudência. O conceito da doutrina está retratado na lei.
que é a Lei 12.830 de 2013. Está no artigo 2º, no parágrafo 6º da Lei 12.830. O que é o indiciamento? É o ato por intermédio do qual o delegado, só o delegado e mais ninguém, atribui formalmente a alguém o status, a posição de provável autor. Então, de mero suspeito, eu me torno o quê? Provável autor. Então, o indiciamento é o ato por intermédio do qual o delegado, ele e mais ninguém, atribui... Imagina, tem 6 suspeitos. Depois das diligências, ele fala, não, sobrou para André. Ele atribui formalmente àquele indivíduo a posição, o status, não mais de mero suspeito, mas de provável autor. Atribuição formal de provável autoria. Uma definição simples de indiciamento. Quem indicia? Só o delegado. Só o delegado. Só o delegado. Mais ninguém. Juiz pode indiciar? Não. Promotor pode indiciar? Não. Esse ato é só o delegado. É um ato fundamentado, motivado. Ele tem que fazer uma análise técnico-jurídica de autoria, materialidade e circunstâncias. Ele tem que dizer por que ele está te indiciando. Qual o nível de cognição? Que é isso, professor? Qual o nível de conhecimento que é exigível aqui? Certeza? Dúvida? Não. É um juízo de probabilidade. Não é de mera possibilidade. Já caiu na prova de delegado aqui. Uma questão fechada sobre isso. Qual era o nível de cognição para que o delegado pudesse indiciar? Ele não precisa ter certeza, mas também não basta dúvida e nem possibilidade. É um juízo de probabilidade. Por isso eu falei, ó, a atribuição formal de provável autoria. Perfeito. Então, eu, delegado, tenho que indiciar. Não indiciei. Tenho tudo para indiciar, mas não fiz. Não fiz. Preguiça, desídia, desinteresse, prevaricação, não importa o motivo. A questão traz lá que, mesmo possuindo todos os elementos, o delegado não efetiva o indiciamento. Razão pela qual, então, é incabível a propositura da ação penal. Certo ou errado? Sem indiciamento, pode ter ação penal? Eu posso ter denúncia do promotor ou queixa-crime do particular sem indiciamento? Sim. Qual que é a característica, raciocinando o processo penal, que te faz lembrar disso? Eu posso ter denúncia sem o inquérito? Sim. Já que será que o inquérito é dispensável? Se eu posso denunciar até sem inquérito, eu posso denunciar faltando um pedacinho dele. Tá? Não é forma técnica para você não esquecer. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. Lembrando, embora quem tenha feito questões comigo e tenha visto isso aí, salvo engano, até ontem, mas nem todos, lembrando que o reconhecimento tem um procedimento, ele tem um caminho esculpido no artigo 226, e que esse caminho era, até meados de 2020, considerado uma mera recomendação. E os tribunais mudaram radicalmente esse posicionamento, se alinhando tanto o STJ quanto o STF, que deve ser obrigatoriamente seguido este caminho, sob pena de imprestabilidade daquela prova daquilo que tenha sido ali produzido mediante o reconhecimento. E o 226 traz lá qual seria esse caminho. Primeiro, o reconhecedor vai descrever a pessoa a ser reconhecida, depois colocada, se possível, juntamente com pessoas que tenham as mesmas características. Se houver por parte do reconhecedor, 226, inciso 3º, medo, receio, intimidação de que o sujeito lhe ameace, o que ele pode fazer? Na fase investigativa, podemos usar métodos para que o suposto reconhecido não veja. Só na fase investigativa. Isso não cabe na fase processual. Pessoa na fase processual, então, tete a tete, se for o único meio de prova, sim. Mas por quê? Se não é um absurdo, o cara vai ficar com medo. Mas já pensaram, por outro lado? Por que você foi condenado, André? Porque alguém que eu não sei quem é, que eu não pude contradizer, que eu não pude atacar, falou que me viu. Se for o único meio, temos que pensar pelo outro lado também. E de tudo, vai lavrar um auto pormenorizado, assinado, e aí também por 2 testemunhas. Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de... Será que eu posso ter um inquérito? Instauração do inquérito sem crime?
Pergunta cabulosa, velho. Será que pode instaurar um inquérito excepcionalmente sem crime? Pode. Pode. Até porque, se tentem fazer o corpo de delito. Mas, professor, mas como assim? Tem que fazer? Imagina um suicídio. O sujeito suicidou. Não há um crime. Nós temos que instaurar para verificar. Mesmo que não haja crime. Oi? Sim, depende dos elementos que forem trazidos. Mas é uma questãozinha que já foi feita em prova oral. É possível instaurar o inquérito sem que haja necessariamente a prática de um crime? Sim. Até porque tem a necessidade de fazer o exame do corpo de delito. Se você encontra um sujeito morto numa calçada, tem que fazer o corpo de delito. Se houver elementos que indiquem que é possível prática de um fato, embora nem tenha ocorrido. Mas vamos voltar aqui. Exame de corpo de delito pode ser direto ou direto, nos próprios vestígios. Indireto, prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Professor, o exame de corpo de delito, mais uma vez relembro, não é no corpo da pessoa necessariamente, é no corpo do delito. Exemplo que eu sempre dou em sala, um furto qualificado pelo rompimento de um obstáculo, serrar a grade. Tem exame de corpo de delito? Tem. O exame realizado nos vestígios deixados para comprovar a qualificadora. Então Elisa Samúdio teve corpo de delito? Sim. Aí ela não fala, mas não acharam o corpo dela. Mas acabamos de falar que não precisa ter corpo. É porque é comum a gente pensar nesse sentido, tá? Ordenar a identificação datiloscópica, revisitação rápida aí do inciso 8º. Ainda é possível se ordenar a identificação datiloscópica, fornecer seus padrões digitais, o antigo tocar piano, sujar os dedos, que era no jargão policial. Ainda é possível? É. Só que aquela regra virou exceção. Uma prova de São Paulo já cobrou. O que teria ocorrido com a identificação datiloscópica após a Constituição de 88? Eu não vou lá não, mas pode acreditar. Lá no 5º 58 da Constituição vai estar falando assim, o civilmente identificado não será submetido à identificação datiloscópica, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então tem exceção. É uma lei especial, que é a 12.037, de 2009. Então, como regra, se eu estou civilmente identificado, carteira de identidade recente, também às vezes eu tenho 5 anos, é você, não tem jeito, né? Carteira de identidade recente, passaporte, etc., eu não vou ser submetido, salvo nas hipóteses previstas em lei. Já teve algumas questões da FGV que ela colocava para chamar a atenção. O sujeito portava uma carteira de identidade recentemente obtida. Para que isso? Para evitar recurso. Porque se a foto não corresponde com a realidade, eu não estou identificado. E se o sujeito possui várias identificações? O cara é abordado, tem quadro, não é que eu brinquei com vocês? No meu bolso da frente, como é que é? André Faria. No outro bolso, Tonhão do Poço. Ah, não esquece do Tonhão, sabia. Julguei a pé, caiu. Tonhão, ele permeia a vida do Ricardo, né? Mas aqui é outra, que é o Tonhão do Posto. Então, moçada, nesse caso eu não estou identificado. Se é o André, ou se é o Tonhão. Tranquilo? Beleza. Vamos lá para o inciso 10. Colher informação sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência, se você ficar preso, mantido ali, se tem alguém para ficar com eles. É uma diligência que se repete em mais 2 momentos no Código de Processo Penal. Um deles num artigo que não é do edital, no 185, parágrafo 10, fala que essa mesma pergunta é feita no interrogatório perante o juiz na fase processual, mas também está no 304, parágrafo 4º, quando fala da lavratura do auto de prisão em flagrante. Que também vai ser perguntado ao sujeito se ele tem filhos, ou para a mulher, quantos filhos, qual a idade, se tem deficiência e se tem alguém para ficar com eles. Por quê? Para possíveis situações de prisão domiciliar. Trazendo elementos para que o juiz possa substituir uma possível preventiva pela prisão domiciliar. Dá lá um pulinho no artigo 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando? Maior de 80 anos. Não é esse caso. Mas aproveitando, se for na LEP, que não é prisão domiciliar, que é um recolhimento em residência para quem já está condenado, não é o caso aqui. Aqui o cara ainda não foi
Condenado. Na LEP é maior de 70. 117 dá 7.210. Aqui, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Não basta eu ter a doença. Olha, eu sou cardiopata, portador do HIV, mas estou ali belezinha, medicado, não faço jus. Agora, na LEP, basta estar acometido de doença grave. Aqui, agora vai encaixar. Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Lá na LEP fala criança ou pessoa com deficiência físico-mental. Faz o paralelo. Adoram trocar de um com o outro. Neste caso, essas informações que são colhidas lá no sexto 10, que são colhidas na hora de uma captura em flagrante, buscam trazer elementos para que o juiz possa tomar essa decisão. Gestante não é o caso nosso. Agora, adoro colocar assim, gestante a partir do 7º mês, porque era assim. Agora, esses 2 pontos, gestantes, estão iguais, tanto na LEP quanto aqui. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto e homem, caso seja o único responsável, isso nem de longe é falado na LEP, de homem, de até 12 anos de idade incompleto. Essas 3 situações, inciso 3º, 5º e 6º, é que são buscadas quando se questiona ao sujeito se tem filhos, quantos filhos, qual a idade e se eles possuem ou não alguma deficiência. Tranquilo? Vamos voltar lá no 304, onde a gente... Sei que eu estou dirigindo, mas vamos buscando aqui, ó. Da lavratura do auto de prisão em flagrante, constará a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência, o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados do filho. Igualzinho o sexto 10. Só que eu quero trazer uma impropriedade, aproveitar e mostrar uma impropriedade técnica no 304, que faz com quem conheça processo penal erre. Essa mesma impropriedade também tem no 310 novo. Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, da formalização, porque flagrante tem etapas, tá, moçada? Popularmente, as pessoas acham que flagrante é um ato único. Ó, nossa, o cara foi preso em flagrante. Aí chega depois e faz, Brasil não vai para frente, foi preso e já está solto. Às vezes ele nem foi recolhido. Porque flagrante tem etapas. Uma coisa é capturar, uma coisa é conduzir. A outra é lavrar o APF. E a outra é recolher ou liberar. Até aqui tranquilo? Beleza. Então nós temos aí momentos. Nesse momento da lavratura, da formalização do auto de prisão em flagrante, o 304, ele traz uma ordem dos atos que deverão acontecer. Primeiro, o sujeito é apresentado coercitivamente, não é apresentando-se, é apresentado. E vai ouvir quem? Vai ouvir o condutor. Ouve o condutor assina ali a sua fala, pega recibo de entrega do sujeito, vai que ele some depois, machuca depois já entregou, e vai embora. Depois vão ouvir as testemunhas, lembrando que se não tiver testemunha do crime, da infração, isso não impede a formalização. Está no 304, parágrafo 2º. Isso não impede a formalização. Como é que vai funcionar aí, professor? Pela letra da lei, já vou aproveitar e trazer esse detalhe. Ao parágrafo 2º. A ausência de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. Mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas. Então, pela letra da lei, se eu não tiver testemunho do crime, eu preciso de condutor mais 2 testemunhas que não testemunharam o crime. São chamadas de testemunhas de apresentação. Tribunais já pacificaram. Eu não estou trazendo pé de página. Estou trazendo algo já cobrado várias vezes. Pela letra da lei, condutor mais 2 testemunhas. Tribunais, o condutor pode servir como testemunha. Aí não precisaria de 2. E o agente policial pode ser testemunha? Sim. Não há problema nenhum nisso. Mas voltando então, a formalização tem uma sequência de atos. Apresentação do preso, condutor, testemunhas. Depois vai ouvir quem? Ótimo. Não há previsão de oitiva da vítima. Se colocar que tem que ouvir vítima, não tem. É esse um dos pontos que eu queria pegar com vocês. Na lavratura do auto de prisão em flagrante, não há previsão. Pode virar o 304 de cabeça para baixo, não fala ouvir vítima. Se inclui a vítima, a maioria cai.
Opa, então, para lavrar o auto de prisão em flagrante, o Código de Processo Penal estabelece obrigatoriamente a oitiva da vítima. Imagina um inciso assim. A maioria fica na dúvida. Fala, eu acho que sim, eu não lembro, mas vai ouvir a vítima para saber o que ela tem a dizer. Vai ser importante para o deslinde. Olha, não prevê a oitiva da vítima. Então, vou colocar aqui, ó. Lavratura do APF não estabelece oitiva da vítima. Sabe como que você nunca mais vai esquecer isso? Até porque tem crimes que sequer tem vítima determinada. Imagina que viesse tráfico de drogas, porte para consumo. Eu vou ver qual vítima? Chamar a sociedade inteira aí. Então, isso ajuda você a guardar também. Adoram colocar e incluir que para a lavratura do auto de prisão em flagrante tem que ouvir a vítima. Na hora da prova, se a gente não chama atenção, é comum o aluno falar, deve ter, né? É importante a vítima ser ouvida. Então, não há previsão na lavratura proibitiva da vítima. Outro detalhe, ainda aqui dentro, agora uma impropriedade técnica. Uma impropriedade técnica. Apresentou, condutor, testemunhas. Agora nós vamos ouvir quem? O flagranteado, o capturado, o conduzido, o preso. Como que o 304 chama esse sujeito? Erroneamente, acusado. Gente, eu ainda não tenho acusação formal. Eu já tenho denúncia? Não, ainda vou instaurar um inquérito. Então, cuidado. Ó. Se vier letra da lei, realmente está escrito o quê? Testemunhas e ao interrogatório do acusado. Eu já vi gente errar por isso. Pensou certo, falou, não é acusado ainda. Eu não tenho denúncia formal, eu não tenho queixa-crime, eu estou começando. E repete. Olha o parágrafo terceiro. Quando o mais correto, o autuado, o flagranteado, o capturado ou até o preso. Mas está escrito acusado. Então, esse não vai ser o erro da linha. Embora, tecnicamente, quem tem errado tenha sido o Código de Processo Penal. Porque acusado é nomenclatura própria da fase processual. Ah, professor, mas cobra isso? Cobra. São Paulo, em uma das questões agora, 2023, para PC, colocou partes. Não sei se alguém fez essa questão aí, os colegas estão olhando. Colocou partes, e o erro era parte, porque não, tecnicamente não há parte na fase investigativa. São Paulo agora, PC, investigador. Então, cobrou exatamente essa distinção de fase, de nomenclaturas na fase investigativa com nomenclaturas corretas na fase processual. Mas aqui quem errou foi o Código. E ele erra de novo, tá, gente? Não é só aqui, não. Ah, a pessoa errou porque é velho, né? Errou porque é um código muito antigo. Né? Na verdade, eles não se preocupavam com isso naquela época. Então, vem comigo aqui. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas, audiência de custódia, também chamada de audiência de apresentação. Se com excesso de maldade trocar o nome, no que diz respeito à audiência de apresentação, você fala, não sei o que estão perguntando na questão. Significa, no que diz respeito à audiência de custódia. Após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado. Ainda não é acusado. Tecnicamente, eu só ganho esse status pejorativo de réu ou acusado quando eu tenho formalmente uma acusação. Então, em alguns momentos, sim, o Código de Processo Penal ele padece de técnica. E aí, se você é técnico, às vezes você acha que essa é a maldade da questão. Mas voltamos lá no Lavratura da PF para fazer uma perguntinha que não está no CPP. Pessoal, o senhor está falando das fases, né? Então, você tem a captura, você tem a condução, você tem a lavratura e recolhimento ou liberação. Pode não haver lavratura? Pode. Pode não haver lavratura do auto de prisão em flagrante. Mas não vou entrar nessa questão tão específica, que mistura muito com o juizado especial. Mas eu vou fazer uma perguntinha. O crime é de ação penal pública condicionada à representação, beleza? É aquele crime que depende desta condição.
Nenhum crime de ação penal pública condicionada a representação pode ou não haver flagrante. Pergunta mal feita pelo professor. Captura e condução, sim. Lavratura só se a condição estiver satisfeita. Então, capturar e conduzir tem que é para fazer cessar. Ah, não vou deixar o cara está ameaçando. Não faz nada, não. Perdão, porque ameaça com regra condicionada. Aí, de repente, a ameaça, ele mata. Fala, você não fez nada, agora eu posso fazer, não adianta mais. Então, capturar e conduzir, sim. Agora, lavrar o auto de prisão em flagrante nos crimes que depender de representação, só pode lavrar com a representação. É o policial. Mas esquece, a alteração foi depois, feminicídio depois do edital. Não, então eu falo assim, nesse caso, eu não entendo. O policial, ele pode pegar um... Mas aí, se eu não for na empresa... Se ela não fosse lá representar, por exemplo, no caso da ameaça, não poderia lavrar o auto de prisão em flagrante, porque a alteração que aconteceu foi posterior ao edital. Que chama da lei que, principalmente mudou a questão do feminicídio, tornando como crime hediondo, aumentou lá na lei para 55% a progressão de regime, nesse caso, mas eu não trabalhei com vocês, não, em razão do edital, beleza? Mas seria isso, tranquilo? Beleza, gente, então já fizemos esse passeio aqui dentro. A diligência do artigo 7º, só vou mencionar, a gente já está cansado de saber, a reconstituição do crime, chamada de reprodução simulada dos fatos. E para finalizar o inquérito policial, em se tratando de conclusão do inquérito policial, nós vamos lembrar do arquivamento. E eu vou ficar no artigo 18. Aqui é mais um ponto de muita dúvida do aluno e com razão. E por que o aluno tem tanta dúvida aqui? Porque é uma bagunça. A maior dúvida que a gente tem é de quem arquiva. Quem arquiva inquérito. Esse é um grande problema. Por que é um grande problema? Porque nós tínhamos o arquivamento até o pacote anticrime, o arquivamento era assim. Exemplo na ação pública, o MP promovia o arquivamento, pedia o arquivamento, ia para o juiz, se o juiz desse ok, estava arquivado. Se o juiz discordava, ia para o Procurador-Geral de Justiça. Era o antigo 28. Pessoal, para que eu tenho que saber o novo? Veio o novo 28 com o pacote anticrime e ficou suspenso, e não chegou a valer. De janeiro de 2020 até agosto de 2023. E ele dizia, o novo pacote anticrime 28, é aquele que está na letra da lei. Mas que já não vale mais. Mas é aquele que está na letra da lei e diz, o arquivamento vai caber a uma instância de revisão ministerial, sem juiz. Então, pela letra do 28, que ainda está na... Se você abrir sua lei agora, se você tiver no celular e abrir, eu estou abrindo agora na internet a lei aqui, está dizendo que não é mais juiz. É uma instância de revisão ministerial, um órgão colegiado do MP. Beleza? Ótimo. Só que isso aqui, olha as adins, não chegou a valer, porque em 2023, quando o STF julgou isso aqui, ele mudou. Ele falou, volta para o juiz. Então, ao meu ver, perguntar quem arquiva inquérito policial na prova vai ter que ser muito cuidadosa a banca para não dar recurso. O STF misturou, falou que é o juiz e que pode mandar ou para uma instância ou para o procurador, misturou o antigo com o novo. Por isso que quando me perguntam, pessoal, quem arquiva? Agora, se você for no artigo 18, que está dentro do 4º até o 23, fala ordenado o arquivamento pelo juiz. Então, ao meu ver, a pessoa está falando que não vai perguntar quem arquiva. Não posso falar isso. Imagina que seja uma questão com excesso de maldade, de detalhe. Fala, nos exatos termos do pacote anticrime, o arquivamento do inquérito policial. Aí é o 28. Embora não esteja valendo. Tá? Que é esse aqui sem passar pelo juiz. Agora, ao mesmo tempo, nós ainda vamos brigar se eles fizerem isso. Fala, se é nos exatos termos do Código de Processo Penal, o 18 fala que é o juiz. Ele teria que colocar nos exatos termos do artigo 28 do Código. Por exemplo, a OAB, que a FGV faz, até hoje não cobrou quem arquiva. Nem em segunda etapa.
Ah, então o professor está falando que não vai cobrar. Quem dera, eu não posso afirmar. Mas não é o perfil da banca ficar cobrando algo que vai dar trabalho. FGV, banca nenhuma gosta de recursos, né? Pega muito mal. Agora, perguntar qual o efeito do arquivamento, ela sai fora desse problema, independentemente de quem tenha arquivado. Aí, mais uma vez, eu sempre falo isso e repito. Aí você estuda bastante processo penal, tem até outros objetivos, e aí você já está cansado de saber a posição do STF. Aí ele coloca no enunciado, ordenado pelo juiz, aí você vai lá e briga com o enunciado. Gente, se a FGV colocar no enunciado que o inquérito é arquivado por Deus, você fala, beleza. Lá no enunciado você não vai brigar. Mas ele pode te perguntar as consequências do arquivamento? Sim. Uma vez arquivado o inquérito, ele pode ser reaberto? Depende. Depende do motivo pelo qual ele foi arquivado. Se ele foi arquivado por falta de base para denúncia, e eu já trouxe... Ah, não, nem todo mundo participou das aulas. Sinônimos que a FGV usa. Às vezes ela vai falar, arquivado por falta de base para denúncia é sinônimo de arquivado por falta de justa causa. É muito comum ela trocar. Que é sinônimo de falta ou ausência da prova da materialidade ou de indícios suficientes de autoria. Neste caso, pode ser reaberto. Neste caso, quem reabre? O delegado. O delegado arquiva inquérito, mas reabre? Sim, nesse caso, sim. Ele reabre. Precisa de ordem judicial para reabrir? Não. Eu preciso concretamente de novas provas? Não. Basta notícia. Se de outras provas tiver notícia, para que ele possa reabrir. Quando o inquérito é arquivado, nos modos do artigo 18, e se possibilita a reabertura, a gente fala que ele fez coisa julgada o quê? Formal. Agora, excepcionalmente, fora desta hipótese, exemplo, atipicidade da conduta, exemplo, prescrição. Nesses casos, aí a questão vai ter que trazer qual é o caso, ele não poderá ser reaberto, até por lógica, gente. Vem lá, atipicidade da conduta. Se é atípico, você fala, vou reabrir. Eu vou continuar investigando algo que não é crime, é só porque eu gosto mesmo. Ah, o sujeito morreu. Morreu, mas eu quero saber se foi ele também. Morte da gente é uma causa extintiva de punibilidade. Nesses casos, por lógica, o arquivamento vai fazer o que a gente chama de coisa julgada material, não possibilitando a sua reabertura. Então, olha só, uma vez ordenado o arquivamento do inquérito pelo juiz, por falta de base para denúncia, mesmo tendo ocorrendo prescrição, poderá a autoridade policial, sem precisar de ordem do juiz, reabrir. Errado. Professor, mas o senhor acabou falando que pode abrir, mas se teve prescrição, não. Tranquilo? Se tem uma causa extintiva de punibilidade, não. Rapidinho, o que é o arquivamento implícito do inquérito? A tese do arquivamento implícito foi uma tese levantada principalmente por advogados diante da omissão do acusador a respeito de certos nomes. Exemplo, o inquérito policial trouxe 3 sujeitos, o Guinho, Zezinho e Luizinho. Então trouxe lá o Guinho, Zezinho e Luizinho. Eu, promotor de justiça, denunciei o Guinho e Zezinho, e dessa vez não foi o Tonho, deixei Luizinho de fora. E eu, promotor de justiça, não denunciei Luizinho. Criaram a seguinte tese, que já que o promotor de justiça denunciou 2 e não se manifestou, não falou nada sobre o outro, haveria aí implicitamente um arquivamento em relação a esse indivíduo, entendemos? Primeiramente, essa tese não prosperou por alguns motivos. Isso teve que chegar lá no STF, se decidir lá em 2010. O primeiro argumento era na época do antigo 28. É que a manifestação de arquivamento tem que ser fundamentada. Isso ainda é mantido. Quando o promotor de justiça propõe o arquivamento, ele tem que fundamentar. De onde a gente retirava isso inicialmente? Do antigo 28, quando ele dizia assim, ó, se o MP, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito ou de qualquer peça de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões
invocadas. Se são razões invocadas, é porque eu, promotor, tenho que fundamentar meu pedido de arquivamento. Isso procede até hoje. Então não pode ser implícito. Promotor de justiça, quando promove e pede um arquivamento, mesmo que esse 28 não esteja aqui valendo, ele tem que fundamentar seu pedido de arquivamento. E, por outro lado, uma outra característica que foi utilizada aqui foi o princípio da divisibilidade na ação penal de iniciativa pública. Porque uma grande discussão que nós tivemos é se, na ação privada, não há dúvida, né, Ricardo? Lá na ação privada, vigora o quê? Você me fez esse questionamento ali no intervalo. Indivisibilidade. Que a gente brincava lá no artigo 48. A ação penal contra um, a queixa-crime contra um, obriga o processo contra todos. Eu brincava em sala de aula, para quem gostava do capital inicial, falava, tinha até música. Contra todos ou contra ninguém, pronto. Ou eu taco ferro em todo mundo, ou em ninguém. E se eu deixar alguém de fora, eu estou renunciando. E a renúncia para um estende-se aos demais. Beleza. Realmente tivemos uma discussão se existe ou não divisibilidade na ação pública. Tudo era em questão do foco. Como assim? Um dos princípios basilares de uma ação pública é a obrigatoriedade como regra. Eu, promotor de justiça, se possuo todos os elementos, eu estou obrigado a oferecer a denúncia. Tem exceção? Tem. Me dá uma exceção para cair na sua prova. A NPP. Ao invés de oferecer a denúncia, eu proponho o acordo de não persecução penal. Mas, como regra, eu tenho que oferecer a denúncia. Então, uma parcela da doutrina dizia assim, se eu tenho que denunciar todos. Então, não pode dividir. Então, criaram essa ideia de que também haveria indivisibilidade sob o aspecto da obrigatoriedade na ação pública, entendemos? Mas depois o STF veio e falou. No que diz respeito ao aspecto da consequência jurídica de não incluir todos, não entendi nada, professor. O que vai acontecer se o promotor só incluir o Guim e Zezinho e deixar Luizinho de fora? Nada. Por quê? Primeiramente, não cabe arquivamento implícito. E enquanto não prescrever o crime, o Ministério Público tem o dever funcional de, se presente os elementos, denunciar esse sujeito. E por que na privada é diferente? Porque na privada a coisa é particular. Na privada, se eu deixar alguém de fora, eu estou renunciando. Na pública, não. Posso até ser punido se aquilo foi feito por preguiça, desídia, internamente, corregedoria, anotação na minha ficha, mas em relação ao fato delituoso, se o promotor de justiça deixar de incluir alguém, isso não gera extinção da punibilidade. Mas vamos raciocinar? Olha só como isso poderia gerar impunidade. Sou promotor de justiça da comarca tal, 3 supostos autores de um crime de homicídio qualificado, beleza? Ótimo. Por preguiça, desídia, deixei um de lado. Imagina se bastasse na minha denúncia deixar o nome de lado para que extinguisse a punibilidade e todos aproveitassem. Um crime grave, a sociedade ficaria duplamente punida. Primeiro, porque o promotor de justiça não agiu. Segundo, porque o crime ficaria impune. E aí o interesse não é privado, é público. Agora, na privada, por que se eu não incluir o sujeito, eu danço? Porque o problema é meu. Na privada, a coisa é particular. Então, a tese do arquivamento implícito não prosperou por 2 argumentos principais. Primeiro, o arquivamento tem que ser fundamentado. Segundo, na ação penal pública, não vigora indivisibilidade, vigora divisibilidade. Embora tenha obrigatoriedade, isso não gera consequência para extinção da punibilidade. Ficou claro, gente? Então, essa aí é a chamada tese do arquivamento implícito. Dentro de ação penal, vamos passear aqui um pouquinho. Vamos falar um pouquinho de ação penal. Professor, tem o tal da ação penal pública condicionada. E a gente só vê falar assim, condicionada à representação, condicionada à representação, condicionada à representação. Eu não sei. Tem intervalo, gente? Estou nem sabendo. 10:10. Eu mesmo estou nem sabendo. Mas vamos lá. Então, condicionada à representação. Eu vou falar um pouquinho dela, mas eu quero chamar a atenção de uma que a gente deixa de lado. A ação penal de iniciativa pública condicionada à requisição
requisição do ministro da Justiça. Pessoal, o Código de Processo Penal fala dela muito timidamente, menciona no caput do 24. Quer ver? Nos crimes de ação pública, quando fala só público, é público o que mesmo, gente? Incondicionada. Será promovida por denúncia do Ministério Público. Mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça. Ou de representação da vítima de quem tem a qualidade para tanto. Todo o resto dos artigos falam da ação penal pública condicionada à representação. Não fala mais nada de requisição do ministro da Justiça. Primeiro, não está no Código de Processo Penal qual ou quais os crimes que são condicionados a essa espécie de autorização do ministro da Justiça. É raríssimo, gente. É algo muito mais político. Precisa, para que possa haver acusação, que o ministro da Justiça se manifeste. Mas o artigo 141, conjuntamente com 145 do Código Penal, traz algumas dessas situações. Vão lá em penal, mas não custa falar. Exemplo, um crime contra a honra de um chefe de governo estrangeiro. Um crime contra a honra do nosso presidente da República. É preciso requisição do ministro da Justiça. Agora, qual que é o probleminha? Primeiro, o probleminha pode vir de uma simples maldade, que CFO, a título de exemplificação, fez na última prova aqui, em Minas. Eu sei que nós estamos falando de FV, só estou mostrando. Ele pegou o 24, copiou igualzinho, e trocou. Aqui colocou representação e aqui requisição. Sem ser passivo de nenhuma anulação, porque só trocou, colocou assim, nos crimes de ação pública, essa será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de representação do ministro da Justiça ou de requisição do ofendido. Um monte de gente embarcou. Leu rápido? Então, o que eu quero chamar a atenção? Já que o nosso código não fala mais nada sobre requisição, cuidado para que a gente não seja surpreendido em qualquer momento com troca de requisição por representação ou vice-versa. Exemplo, qual que é o prazo para a representação? Prazo decadencial de 6 meses. Imagina que copia todo o 38 e só troca representação por requisição. Vai lá no 25, que cuida da possibilidade de retratação da representação. A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia. Então, primeiramente, eu chego à seguinte conclusão, que a representação será retratável antes de oferecida a denúncia. Então, para não decorar. Isso é Se ela é irretratável depois, ela é retratável antes. Aí você vai, guarda isso. Ele vai lá e coloca. A requisição será irretratável. Então, cuidado em questões a respeito de ação penal pública condicionada à representação, se eles não vão mudar para requisição. E aí, às vezes, o aluno me pergunta, tá, professor, já entendi, isso é para prestar atenção na maldade. Mas não é retratável. Existe ou não prazo para oferecer requisição? Aí são questões doutrinárias que eu realmente acredito em que não vão efetivar a cobrança, porque temos teses, temos correntes, mas, de qualquer maneira, já até fala que prepondera. Como é um ato político, prepondera a ideia de que requisição não esteja no prazo de 6 meses. Que requisição, não está na lei, mas que requisição seria enquanto não prescrevesse o crime, já que é algo mais político. E, por outro lado, como não seguiria esse prazo, não poderia haver retratação, já que o prazo seria mais longo. Mas isso é para discorrer e tem correntes. Então, não acredito nesse tipo de cobrança da gente, mas acredito na possibilidade de se trocar requisição por representação. Falar rapidamente, antes do intervalo, um pouquinho da representação. A representação, ela não tem rigor formal. Se vier uma questãozinha lá, dizendo que segue um padrão, tem um rigor formal, não há rigor formal para a representação. Em que consiste a eficácia objetiva da representação? O que é a eficácia objetiva da representação? Ela não é uma espécie de autorização? Significa dizer que quando eu, vítima, ou quem tiver legitimado, exemplo, representante legal, etc., oferecer a representação é para o crime, pouco importando quem sejam os possíveis
autores. Então, imagina que eu ofereço a representação por um crime de estelionato. Geralmente, estelionato é condicionado à representação. As exceções estão lá no 171, parágrafo 5º do Código Penal. Ótimo, vou lá, ofereço. Depois, aí o promotor denuncia. Depois eu falo, não, descobri, esse cara é meu amigo. Ele foi levado pelos outros, não quero mais não. Ele fala, dane-se. Se autorizou objetivamente para o crime. Então, a eficácia não é subjetiva. Eu não estou dizendo só pode investigar um ou só pode acusar outro. A eficácia é objetiva. Qual que é a natureza jurídica dela? Tá? Ela é uma condição específica de procedibilidade. Vamos falar que ela é uma condição específica de procedibilidade. O que é que significa isso? Significa dizer que ela não é genérica. Ela não é geral. Claro que não, é só para os crimes que dependem dela. E de procedibilidade. Significa dizer que para que o Ministério Público possa começar, possa agir, possa atuar, possa proceder, eu preciso dela. Ah, pessoal, isso é muito fácil, cuidado. Se eles não trocarem procedibilidade por prosseguibilidade. Prosseguibilidade é de prosseguir naquilo que já está em andamento. Cuidado. Procedir é diferente de prosseguibilidade. Tranquilo até aqui? Ótimo. Qual que é o prazo dela? É um prazo decadencial de 6 meses. Contado de quando? De quando eu sei quem é a ciência do autor do fato. Então, cheguei aqui na sala, estava no quadro, uma ameaça. Na hora que eu voltei. Pessoa, se eu não acertar todas as questões de processo penal, eu sou um homem morto. Imagina, hein? Beleza. Aí eu vou falar, a gente pode até brincar. Se eu não dei as questões ou se você não acertou, que é diferente. Tá brincando. Mas aí tá lá colocado. Não tem que ser, né? Não tem, ó o FGV aí. Não tem a autoria. Já tá valendo o meu prazo? Não. É da ciência da autoria. Como eu havia dito, só lembrando do 25 aqui, ela é retratável ou irretratável, depende do momento. Cuidado. Se te perguntar sobre isso na Lei Maria da Penha, é diferente. Na Lei Maria da Penha, ela é retratável até o recebimento da denúncia. Não é oferecimento. Então, deixa eu te fazer uma perguntinha. O sujeito pratica lá contra sua ex-namorada uma lesão corporal leve. Lá no âmbito da Lei Maria da Penha. E aí, o inciso 1º lá atrás assim, em se tratando de Lei Maria da Penha, no caso em tela, é cabível a retratação da representação até o recebimento da denúncia. Certo ou errado? Errado. Gente, a maldade. Errado também. Gente, errado também. Ó o ferro. Ó o ferro entrando. Moçada, olha a maldade. Eu criei um caso no âmbito da Maria da Penha. Gente, lá a lesão corporal leve é incondicional. Então não tem retratação nesse crime. Nessa tem. Tem. Para nós ainda tem. Entendeu o que é a maldade? Eu fui levando... O que banca faz com vocês? O que eu fiz? Eu falei de um assunto. Coloquei o problema como se fosse o 25 e julguei algo diferente. É isso que a banca faz. Essa é aquela que você chega e fala assim... Não, eu acertei. É claro que eu acertei. Lembrei do artigo 16. Lembrei da aula do professor. Lembrei da diferença entre recebimento e oferecimento. Só que qual que foi? Eu falei no caso em tela. O caso em tela que eu falei o ex-namorado lesionou, isso é, Maria, e no âmbito da Maria da Penha, gente, lesão corporal, ainda que seja leve, é incondicional. Ia ter que ter uma linha, claro, gente, eu só coloquei uma, mas ia ter que ter uma linha dizendo o quê? Em se tratando de Lei Maria da Penha, não há que se falar, nesse caso, em representação ou retratação, porque o crime em tela é incondicionado. Aí acertar porque ia ter essa lá. Mas é só para chamar a atenção desse detalhe. Ficou claro, moçada? A questão tá Não, essa não. Essa da briga. Professor, o senhor está falando, então, que todos os crimes na Lei Maria da Penha são incondicionados? Claro que não. Gente, essa ideia de que tudo na Maria da Penha é incondicionado é um erro. É um erro.
Ah, eu difamei a minha ex-mulher. Lembrando que eu estou dando aula para vocês, ok? Não estou falando de nenhuma alteração depois do edital. Eu difamei minha ex-namorada. Ação penal privada. Só que na Maria da Penha. Porque as pessoas começaram a confundir. A súmula 542 do STJ, que é correspondente a uma ADI que teve, essa eu sei até de cor, é a 4424, lá de 2012, é que determinaram que lesão corporal leve no âmbito da Maria da Penha é incondicionada. Se é incondicionada, esta lesão vai ser incondicionada. Não quer dizer que todos os crimes sejam incondicionados. Pessoal, não estou falando de mudança, estou falando para o nosso edital. Tranquilo até aqui, moçada? Só mais um segundinho para a gente fechar, ainda aqui dentro dessa ideia de representação. Quem são os legitimados a oferecer representação? A vítima, que é sinônimo de ofendido. Seu representante, legal. Procurador com poderes especiais. E se houver morte ou ausência, o CAD. Lá no 24, parágrafo 1º. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Professor, companheiro, não está na letra da lei, mas em razão da Constituição e dos tribunais, se mencionar, podem ser incluídos. Então, um breve intervalo, já me chamaram ali. Rapidinho a gente volta.